Amém? Amém. Amém, meus amados irmãos, a paz do Sim, Pai. Senhor. Muito obrigada por mais uma vez estarmos juntos aqui. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Rita, de todos os irmãos que estão aqui, e pela oportunidade de nós compartilharmos juntos a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aproveitando que nós estamos aí entrando no início do ano, né? E o ano não vai mudar se nós não mudarmos, nós sabemos disso, né? Graças a Deus, nós temos essa consciência, e isso é muito importante. As coisas só mudam quando nós mudamos. E isso acontece muito em relação aos relacionamentos, né? Às vezes as pessoas, elas comentam, meu cônjuge faz isso, meu filho faz aquilo, meu irmão faz aquilo, mas a mudança que nós precisamos gerar no outro, ela começa em nós. Mas eu quero abordar um tema aqui com vocês, que foi o que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava ali preparando a palavra, que é mantenha a sua mente saudável. Mantenha a sua mente saudável. Então, é muito importante que a nossa mente esteja saudável para nós encararmos mais esse ano que está chegando, para nós frutificarmos no reino, como foi já falado aqui também no louvor, né? A árvore que foi cortada, mas ao cheiro das águas, ela foi renovada, né? Então, é dentro desse aspecto mesmo. Eu quero convidar vocês, eu vou colocar aqui então já no PowerPoint para vocês acompanharem comigo, aproveitando que a pastora Maria Rita, minha linda, liberou aqui para nós o acesso. Então, mantenha sua mente saudável. Vamos trabalhar algumas coisas dentro desse aspecto para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Amém? É do Senhor que vem sim a resposta, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem tudo que nós precisamos. Mas se nós não soubermos usar as ferramentas que vêm do Senhor, nós vamos ficar iguais ou até piores. E existe, então, uma história verídica que está narrada no primeiro livro que foi escrito da Bíblia. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia Sagrada foi o livro de Jó, não foi o livro de Gênesis. Gênesis está na disposição, na literatura, sendo o primeiro livro a ser escrito, ou seja, a ser disponibilizado para leitura, mas o primeiro livro a ser escrito pelo autor Moisés, tudo indica que foi ele que escreveu, foi o livro de Jó. E é interessante porque Jó, ele era um homem íntegro, reto e justo aos olhos de Deus. Ele tinha essas características que eram características marcantes, que eram características que foram características que fizeram com que Deus permitisse, né, a atuação de Satanás sobre a vida dele, e acontece esse diálogo, né, entre Deus e Satanás, e ele fala, tens visto o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto e justo, né? Então, Deus autoriza que Jó passe por alguns momentos de prova, de dificuldade, para que o nome dele fosse honrado e glorificado. Então, como manter a nossa mente saudável em momentos difíceis? Como manter a nossa mente saudável, né, quando nós passamos por provações, quando nós perdemos um ente querido, quando nós encaramos um momento de doença, quando nós passamos pela perda de um emprego, por exemplo, por uma separação, enfim, pelos momentos, amados, que todo ser humano passa. A diferença é que quando eu estou com Deus, e eu desenvolvo esse relacionamento com Deus, eu me torno mais que vencedor. Porque a minha força, ela não é produzida por mim, ela vem do autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, Jó, ele tinha características muito boas, que foram as características citadas por Deus. Mas havia algo no coração de Jó que precisava ser tratado para que ele pudesse não somente receber o dobro de Deus, porque Deus não nos dá as coisas pelo aquilo que fazemos. Ele nos dá pelo seu amor e a sua infinita graça e bondade. Amém? Glória a Deus. Então, Jó, no capítulo 31, peço que vocês abram comigo aí. Jó, ele era um homem muito rico,
tinha muitas posses, muito gado, ele tinha muitos colaboradores na sua casa, ele tinha 10 filhos, tinha uma boa esposa, e ele, então, ele servia a Deus porque ele ouvia falar do Senhor. Então, ele entregava, né, o sacrifício, o holocausto a Deus por ele, por sua família. Então, Jó, ele se depara com uma situação na sua vida, na qual ele perde todos os seus filhos um dia só. Ele perde os seus filhos, ele perde a sua casa, ele perde o seu dinheiro, ele perde 99% dos seus colaboradores, ficou somente um para voltar e contar a Jó o que havia acontecido com seu gado, com seu rebanho, com as suas ovelhas e com todas as pessoas que trabalhavam para ele. E no capítulo 31, nós vamos ver aqui o que Jó fala. Capítulo 31, versículo 1 diz assim: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha tenda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, ao necessitado por não ter coberta, se aos seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda. Então caía do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde osso, porque o castigo de Deus era para mim assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, e se me alegrei de que era muito a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria Deus que está em cima. Já que o Rafael está na casa dela, né? Ok. Versículo 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a tua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no seu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das minhas me aprove, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouviste, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda
e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim, e ataria como coroa. Vamos até aqui para a gente continuar depois nos próximos capítulos. Aqui Jó, ele começa a declarar a sua integridade, ele começa a se envaidecer. Ele começa a falar, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, mas eu fazia tudo certo. Né? Entre outras palavras, ele está dizendo, eu fazia tudo certo. Jó, ele sofreu todas as dores que talvez muitas pessoas não aguentariam. Ele ficou nesse estado que nós estamos vendo nesta imagem. Estão vendo a imagem aí? Só dá um sinalzinho assim com o dedo. Ele ficou nesse estado, porém, Jó tinha todas as características que Deus o elogiou, mas havia em seu coração um pouco de orgulho. E esse orgulho precisava ser tirado para que ele fosse abundantemente abençoado. Muitas vezes a nossa mente, ela está doente, porque existem características dentro de nós que precisam ser mudadas. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo certo, mas a intenção do fazer o certo pode nos levar para uma mente doente. Como assim, pastora? Desta forma, mas eu faço tudo certinho, né? Eu não falo mal de ninguém, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, né? Eu faço lá meus propósitos com Deus, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo ninguém. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, e se nós não reconhecermos que nós precisamos do Senhor, e não é de boca, é de mente, é de coração. E é interessante que Jó começa, ele se envaidece, dizendo que ele é perfeito, que ele fazia tudo perfeito. E aí nós entendemos por que Deus permitiu que Jó passasse por esse processo. Porque Deus via em Jó um homem íntegro, um homem reto e um homem justo, mas um homem que ainda não conhecia Deus de verdade, que é a conclusão que Jó vai chegar no último capítulo desse livro. Ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, antes de toda essa experiência de dor, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Deus é bom, tinha tido experiências com Deus, ele tinha dinheiro, ele tinha casa, tinha família, né, comia o que ele queria, vestia o que ele queria, tinha uma vida boa. Então era fácil para ele entregar a Deus o seu melhor, porque ele era muito rico. Então ele ouvia falar de Deus, ele falou, opa, eu vou seguir esse Deus. E de certa forma, ele até amava Deus pelo que ele ouvia, mas ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Só que aí Deus permite que Jó seja como se fosse desmascarado de dentro para fora. E aí nós vamos ver que no capítulo 32 aparece um quinto personagem nessa história. Era Jó e seus 3 amigos aqui em uma conversa. Jó estava falando. Ele estava debatendo com os amigos, porque os amigos, a priori, começam a dizer para Jó que ele estava passando por aquilo porque ele tinha pecado. E aí começa toda aquela conversa com os amigos. E aí no capítulo 32 entra quem? Eliú. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então, ele vai começar a repreender Jó. Olha só o que ele fala aqui nos primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 32. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Ele era justo aos seus próprios olhos, né? E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então, Eliú começa a exortar a Jó. E depois vocês leem todo esse capítulo, por causa do nosso tempo aqui da live, vocês vão ver que Eliú, ele começa a repreender Jó. Vamos ler ali alguns versículos, só para nós termos essa... Vendo, pois, Eliú, versículo 5, né?
Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião, dizia eu. Falem os dias e a multidão dos anos, ensina-me a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são, os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Ele está exortando, dizendo que ele é jovem, e ele está tendo que exortar aqueles amigos de Jó e Jó, que já eram idosos, mas não tinham a sabedoria. Eles conheciam a Deus de ouvir falar, e eles ficaram numa resenha de capítulos e capítulos e capítulos, discutindo por que ele estava assim, e ele se defendendo, e houve todo aquele processo. Então ele o repreende eles. Cheio das palavras do Espírito de Deus, ele repreende eles. E aí nós vamos ver que no capítulo 33, ele o vai acusar Jó de se opor a Deus e de entender os seus maus caminhos. No capítulo 34, Eliú vai acusar Jó de falar injustamente de Deus. E aí no capítulo 38, o próprio Deus vai conversar com Jó. Então, Jó vai desabafar com os 3 amigos, vai entrar em uma conversa, em uma resenha, em uma discussão, ele vai se justificar, ele vai se defender, ele vai dizer que ele é justo, que ele era perfeito, e aí então vem Eliú e exorta eles, traz eles à realidade da vida, e no capítulo 38, o próprio Deus vai trazer a Jó a resposta. Olha só que profundo isso. Capítulo 38, a partir do versículo 1, diz: Depois disto, de acontecer tudo isso, os 37 capítulos, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei. Responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas e tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então Deus começa a questionar Jó. Aonde estava tu quando eu criei, fundei e fiz todas as coisas? E aí essa conversa, gente, com Deus, ela vai até o final. Vai até o capítulo 42. E aí Deus começa o quê? A trazer Jó a uma realidade, a um encontro real com ele, para que ele tenha uma mente saudável. Porque ele tinha boas características, mas a mente dele ainda tinha uma corrupção chamada vaidade, orgulho. O orgulho precede a ruína do homem. O homem, quando começa a se envaidecer, ter orgulho das coisas que faz, né? Achar que é ele que faz, é ele que produziu, é ele que fez. Não, amados. Nós temos que ter humildade de reconhecer que quando nós entregamos a nossa vida a Deus e assumimos um compromisso com Ele, é para que Ele use a nossa vida, para que Ele seja glorificado e assim eu possa ter uma mente saudável. E como que a minha mente vai ser saudável? Quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Reconhecer o Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. Jó, ele foi um homem, ele teve o seu processo louvável, digamos assim, porque ele não negou a Deus, mas ele chegou em um estresse emocional tão grande, porque ele estava assim, ó, em feridas, em carne viva. Então, quando ele chegou no limite do limite do limite, ele não conseguiu manter a sua mente saudável. Ele começou a questionar a Deus, tanto que Eliú repreende ele, porque ele estava falando que Deus era injusto com ele. É essa a conclusão que Jó chega quando ele está nesse ponto. Ele chegou à conclusão que ele
Vamos conjecturar para os dias de hoje. Pô, Senhor, eu servi na tua obra 20 anos, 30 anos, e agora estou nessa situação. Estou dentro de casa, estou dentro de um hospital, não frutifico, ô Senhor, ô não sei o quê. Aí fica naquela. Não pode, amados. Se hoje Deus te colocou em uma situação diferente da qual você estava, é porque Ele ainda quer fazer algo através da tua vida, mas de forma diferente. De forma diferente. Teve uma senhora que me chamou no Facebook e me chamou, mandou um áudio chorando, pedindo ajuda para conversar, bem no meio da pandemia. E eu mandei o meu WhatsApp para ela, eu falei, pode me ligar que nós vamos conversar. E ela me ligou chorando e contou a história dela. Ela era uma diaconisa, ela trabalhava na obra, trabalhou na obra há 25 anos, atuante, evangelizava, ia no hospital, ia aqui, ia ali, e de repente ela foi acometida de um câncer. E esse câncer colocou ela em uma cama, e ela estava em meio a uma pandemia, fazendo quimioterapia, dentro de uma cama, no quarto da sua casa, sozinha, com o único filho que trabalhava o dia inteiro, e quando chegava não queria ter contato com ela, porque ele tinha medo de pegar a doença no trabalho e levar para casa. E eu falei para ela, vamos olhar com outros olhos. O mundo está precisando de intercessores, pessoas que estejam na linha de frente, se metendo, se colocando na brecha, orando pelos missionários, orando pelos pastores, orando pelos líderes, clamando a Deus pela misericórdia, orando pelas nações. E Deus não te colocou numa cama doente, Ele permitiu que você chegasse aí, porque Ele quer ouvir a tua oração. É a tua oração que Ele vai ouvir. Então, não são as quatro paredes que te prendem, porque o teu espírito é livre em Cristo Jesus, você é livre, você pode adorar em um quarto, você pode adorar em um hospital, você pode adorar em uma penitenciária, você pode adorar, você pode louvar, você pode orar, você continua sendo filha de Deus, você continua produzindo frutos. Não é o sistema que te prende, não é a casa que te prende. Seja livre em Cristo Jesus. E ela desabou, chorou, 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 chorou. Eu falei, pega um pedaço de pão, pega um copo de água, porque ela não tinha suco, e vamos compartilhar a ceia. Vamos ceiar, vamos louvar a Deus. Enche a tua casa de louvor, ora, começa a orar no teu quarto, e Deus vai responder as tuas orações. E esta mulher passou pela pandemia, ela está viva, ela está bem, e o nome do Senhor foi louvado na vida dela. Então, a visão de Jó, Jó era um homem temente a Deus, mas a visão dele em relação a Deus estava distorcida. Então, a mente dele estava contaminada. Então, Deus amava Jó. Deus permitiu que Jó chegasse nesse estágio, porque Deus queria que Jó tivesse uma mente saudável, que Jó conhecesse a Deus de verdade. E aí lá no capítulo 42 de Jó, versículo 1, diz assim, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha que tremendo isso, amados. Como manter uma mente saudável em meio a tudo que está acontecendo? Jesus está às portas. Seja ousado, continue produzindo os frutos, seja no teu quarto, seja na tua sala, seja na rua, na igreja, no hospital, aonde Deus te colocar. É aí que Deus te quer nesse momento. Aonde Deus te colocar, é nessa posição que Ele precisa que você esteja.
mas você precisa continuar confiando, acreditando e tendo experiências com o Senhor, permitindo transformar da tua mente por essa experiência que vai ser para glorificar a Deus. E você terá dupla honra. Você terá dupla honra. Porque foi isso que Deus deu a Jó. Dupla honra. Deus deu a ele tudo em dobro. Não porque ele merecia, mas porque ele permitiu Deus trabalhar no orgulho, trabalhar na vaidade, e aí então ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, porque é isso que Deus faz na vida de todo aquele que nele crê. E como eu mantenho a minha mente saudável, pastora? Ouvindo a voz do Senhor. E vendo através da sua palavra, vendo o amor, o poder e a graça de Deus sobre nós. Essas 3 palavras eu vou trabalhar em 2 âmbitos com vocês aqui, ó. Ouvir, ver e filtrar. Como mantenho a minha mente saudável? Não é tudo o que você pode ouvir. Você liga a televisão, não assista a programas de desgraça, não assista novela. Olha, amados, não assista porcaria, não ouça porcaria, porque a nossa mente, para que as coisas entrem na nossa mente, elas vão entrar pelas 3 esferas aí, ó. O ouvir, o ver e o falar. Porque eu ouço o que eu falo também. Por isso que eu tenho o poder de dar o comando. Então, não ouça qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que nós podemos ouvir, porque os falsos profetas estão se multiplicando no mundo. No sermão escatológico de Jesus Cristo, em Mateus 24, 25, ele vai advertir, nos finais dos tempos, o amor de muitos vai esfriar, muitos vão apostatar da fé e vão se multiplicar os falsos ensinos, os falsos profetas, por quê? Porque eles vão trabalhar para Satanás, para corromper, tentar corromper a igreja de Cristo. Então, filtre o que você ouve e o que você vê. Eu, antes de me converter, eu via novela 3 vezes por dia, novela das 6, das 7 e das 9. Olha que demônio que tinha na minha mente. 3 horas por dia era para ver novela. Hoje, eu assisto pregações uma atrás da outra. Estou faxinando a casa, eu estou com pregação. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ouvindo a Bíblia auditível, né? Eu ligo ali a Bíblia online e fico ouvindo, e tenho o meu momento de sentar e estudar. Porque Jesus está voltando. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, você precisa filtrar. Jesus Cristo falou, julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, nós temos que julgar todas as coisas para que a gente possa reter dentro de nós o que é bom. O que é lixo, joga fora, para que a sua mente não adoeça. Tem muitas pessoas com a mente doente, porque assistem coisas erradas, ouvem pessoas erradas e veem coisas erradas. Então, a mente fica poluída. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, filtre tudo aquilo que é oferecido a você, em nome de Jesus. E para caminharmos para o final, analise a sua oração. Analise a sua oração. Porque muitos de nós fomos ensinados a orar como os outros oravam. E às vezes nós oramos errado. A palavra do Senhor diz, pedi e pedir mal. Vocês pedem e pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites. Por isso Deus não ouve as suas orações. Avalie, quando você for orar, escute a sua oração. Melhore a sua oração com Deus. E melhorar significa um coração sincero. Conversar com Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Quando os discípulos pedem a Jesus, mestre, ensina-nos a orar, em Mateus 6. Jesus fala assim, eu vou ensinar,
mas não é para vocês ficarem fazendo vãs repetições, né? Orando o Pai Nosso 10, 15, 20, 30 vezes. Não, é para vocês entenderem a essência do Pai Nosso. Louvor, não é todo louvor que a gente pode ouvir e louvar. Tem tanto louvor mundano hoje no nosso meio. Gente, tá faltando louvor raiz, louvor de adoração a Deus. Os louvores agora são de adoração ao mundo. Ó Senhor, ó coitado de mim, Senhor, me ajuda, me cura, me isso, me... Amados, Deus habita em meio aos louvores, mas existe tanto louvor mundano hoje. Filtrem, escutem a melodia. Sabe o sabor de mel? A minha vitória vai ter sabor de mel. Quem não me ajudou vai estar na plateia me vendo. Que isso, gente? Isso é um louvor vingativo. Nós não somos vingativos. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Olha, que melodia é essa, gente? Aonde tem melodia aí? O louvor é para nós adorarmos a Deus. Tem louvores que vão ser louvores que nós vamos expressar a Deus a nossa dor, o nosso sentimento, como foi louvado aqui, né? Uma árvore cortada, o cheiro das águas é um louvor bíblico. É um louvor que traz um renovo para o nosso espírito e para nossas almas. Mas tem louvores, gente, que não são louvores, que levam o crente a ter uma mente infantil. Tem um louvor que eu vi esses dias que falava, me pega no colo, me gira em teus braços, me faz como uma criança. Que criança, gente? Deus está precisando de soldados, homens e mulheres ousados, de fé, que invadam o inferno. Então, nós temos que ter discernimento, filtrar as coisas. Quando você for ouvir um louvor, escute todo ele. Veja se esse louvor adora a Deus ou até fala de você. Pode falar de você, mas não pode ser algo que o homem é o centro. Então, para nós termos uma mente saudável, nós temos que analisar as coisas, temos que ser críticos. Nós temos que analisar para a nossa mente não adoecer. Então, eu preciso analisar a oração, eu preciso louvar a Deus de todo o meu coração e eu preciso meditar na palavra diariamente. A palavra é o remédio para a mente saudável. A pessoa que não lê diariamente a palavra, ela já está enfermando a sua mente. A sua mente já está passando por um processo de enfermidade, porque ela não está sendo alimentada pelo instrumento mais poderoso que Deus nos deixou, que é a sua palavra. Então, Jó, ele achava que conhecia Deus. Ele amava Deus, ele temia, ele era justo, ele era reto. Mas ele não conhecia Deus. Porque havia algo dentro dele que precisava ser espremido para que ele pudesse, de fato, ter um encontro com Deus. E aí, então, ter a sua vida transformada, ter a sua vida restaurada. E esse homem, que hoje ele é uma inspiração para nós, porque ele sofreu dores que para muitos de nós aqui talvez fossem dores que nós não iríamos suportar. Ele suportou, mas ele se tornou um homem pleno na presença de Deus quando ele teve esse encontro com Deus. E Deus o amou tanto que deu a ele dupla honra. E eu creio que é isso que Deus tem para as nossas vidas, dupla honra. Então, se tem algo dentro da tua mente, às vezes é excesso de vaidade, às vezes é orgulho, sabe? Às vezes o orgulho, ele tenta ficar dentro do nosso coração. A pessoa não vou pedir perdão para aquela pessoa, ela que tem que pedir para mim. Orgulho, o orgulho precede a ruína, o medo, a insegurança, são coisas que não podem habitar dentro da nossa mente, que adoecem a nossa mente. Então, nós precisamos permitir o agir de Deus plenamente nas nossas mentes, na nossa vida, para que nós possamos ter uma mente saudável. O ano de 2022, nós vamos ver muitas coisas acontecendo no mundo e as coisas vão se acirrar, porque Jesus está voltando, então é necessário que as coisas fiquem cada vez mais estreitas para que Jesus volte. Mas nós vamos passar por tudo isso
em paz se a nossa mente estiver saudável em Cristo Jesus. Então, vamos permitir que o Espírito Santo sonde a nossa mente, sonde o nosso coração, para que nós possamos ter vida e vida abundante. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra fique, Senhor, na mente de todos nós, que todos fiquemos ruminando, Senhor, ruminando esta mensagem, que o Teu Espírito Santo sonde as nossas mentes, os nossos corações, que nós possamos permitir que o Senhor trabalhe nas áreas que são necessárias para que nós tenhamos vida, para que nós possamos exercer a esperança, para que nós possamos exercer o nosso ministério, para que nós possamos ter uma vida em paz, mesmo mediante as guerras que o mundo apresenta. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo sonde a nossa mente neste momento, sonde a nossa vida e nos convença e que nós possamos, Senhor, permitir essa espremida, que saia esse carnegão que estava escondido, porque nós queremos viver o Teu melhor. E o Teu melhor é bom, é perfeito e é agradável. Obrigada por cada irmão que está aqui. Obrigada por cada família representada neste culto, neste momento, nesta igreja aqui, Tarde com Deus. Senhor, obrigada pela vida da pastora Rita, que ela esteja, Senhor, recebendo saúde sobre o seu corpo, e todos aqueles que estão passando aqui por um processo de inflamação, de depressão, tristeza, que recebam cura e saúde em nome de Jesus. Aqueles parentes que estão acamados, que estão adoecidos, que através da nossa oração eles possam receber o Teu toque e serem restaurados e curados em nome de Jesus. E que nós juntos, em um só corpo, em uma só mente, em uma só fé, possamos viver as Tuas verdades. Obrigada, Senhor, por nos guardar, nos proteger e nos livrar. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, ó Deus da nossa vida. Te amamos, Pai. Muito obrigada por nos ensinar. Nós Te somos gratos. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigada, pastora. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, amém, amém. Muito obrigada, pastora Débora. Uma palavra, sim, sempre é uma palavra, né, de crescimento, né, espiritual nas nossas vidas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu vou pedir, gente, hoje eu não vou poder mais fazer comentários, porque eu tenho algo a fazer, e eu quero agradecer a todos que aqui estão, quero dizer que amanhã tem mais, pãozinho quentinho da Padaria Celestial. Glorifico o nome do Senhor por todas as vidas que aqui estão, não desanime, ore um pelos outros, intercedam, glorifique o nome do Senhor, independente da situação, dê glória a Deus, e Jesus é conosco o tempo todo. Ele disse que Ele iria, mas não nos deixaria a sós. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Enfim, unidos, somos fortes com Jesus. Amém? Vou pedir a pastora Débora para estar dando a bênção final. Por gentileza, pastora, se não for pedir demais. Amém. Amém. E amanhã estaremos aqui de volta, gente. Espero que todos estejam aqui também. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Se vemos amanhã. Obrigada, pastora Débora. Core, com todo core para todo mundo. Que Deus vos abençoe. Amanhã estaremos aqui, firme e forte, na presença do Senhor. Um grande beijo. Tchau, gente. Amém. Tchau, tchau. Paz. A paz. A paz. A paz para todos é Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Paz, lindos, lindonas.